Oi, Andressa! Boa noite! Olha, aí é pontual, viu? Oi, Verônica! Boa noite, Thiago! Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar de mudança. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Por favor, confirmem aí como é que tá o áudio e o vídeo. Obrigada, é o batom. Bruniele, boa noite. Gente, por favor, faz o joinha aí se estiver ouvindo direitinho, se estiver vendo, tudo ok? Pronto. Vamos lá. Tudo ok, né? Pronto, tudo ok para nossa live. Como vocês viram, a gente hoje vai para a quinta live. Começou em julho esse projeto de lives. Eu prometi para vocês que em julho ia fazer 4 lives, uma por semana. E acabei fazendo 5 porque algumas pessoas ficaram interessadas no curso do Dr. Ítalo. E o projeto deu certo, ajudou muitas pessoas e eu decidi dar continuidade agora em agosto. Sem previsão assim de término. Acredito que a gente vai continuar. E agora em agosto o projeto vai ganhar um novo formato. Só que eu só vou contar para vocês no final da live. Então tem que ficar até o final para saber o que vai ter de novidade a partir de agosto deste mês, tá? Boa noite, Cristine, Kerly. Boa noite, gente. Vamos começar, tá? Que a gente não tem tempo a perder e hoje nós vamos falar de mudança. Como eu coloquei nos stories, o tema de hoje é o que te impede de mudar. Então foi uma provocação. Algumas pessoas contribuíram na caixinha de questões, deixando algumas respostas, e aí eu reuni as que mais apareceram para a gente pensar, tá? Então, quando a gente se pergunta sobre o que é que está acontecendo que a gente não consegue mudar, isso, pega o caderno, façam como a Andresa, peguem o caderno e comecem a anotar, que hoje tem muita dica. Daniel, boa noite, seja bem-vinda. É uma honra tê-lo aqui ao vivo conosco. Então, como eu estava falando, pessoal, quando a gente começa a falar... Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ronaldo. Quando a gente começa a falar sobre mudança, de certa forma, a gente cria uma expectativa e faz que nem aquele meme, né? Expectativa versus realidade. Isso acontece bastante quando a gente começa a querer realizar alguma mudança na nossa vida. E aí, por quê? Por que acontece a expectativa versus realidade? A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de mudança, tá? Boa noite, Luciana. Boa noite. Então, algumas pessoas responderam lá na caixinha que eu coloquei, que tem o mesmo título da live, o que te impede de mudar. Algumas respostas bem comuns, que a gente já escuta, assim, ou a gente já falou. O que me impede de mudar é o medo de mudar, o medo do que pode acontecer caso eu decida por tal caminho, a insegurança, essas coisas que a gente costuma realmente ouvir ou falar. E algumas pessoas eu até provoquei, né? O medo do que vai acontecer, como assim? Né? Se a mudança é para melhor, por que eu tenho medo do que vai acontecer? Né? As consequências elas vão vir eu agindo ou não, eu mudando ou não. É um fato. Né? Deixar de mudar também traz as suas consequências. E também é uma escolha, né? Quando a gente fala de escolha, a ação é uma escolha, mas a não ação também é. Então, todas as duas, não importa para onde você for. Se você sair do lugar ou se você continuar no lugar, vai ter consequências. Isso é um fato, tá?
Mas uma pessoa em especial, inclusive essa pessoa está online, eu espero que ainda esteja, ela, digamos que respondeu o que eu estava esperando que alguém respondesse, né? Quando eu perguntei o que te impede de mudar, eu estava esperando uma resposta. E é em cima dessa resposta que a gente vai trabalhar, tá? Então, quando a gente se depara com a mudança, a única coisa que há entre onde nós estamos e onde nós podemos chegar somos nós mesmos. Muitas vezes a gente coloca até as circunstâncias como uma desculpa para não mudar. Porém, o que acontece? A gente já viu aqui a história de Frank, né? É um grande exemplo, mas pensem aí, vamos pensar em outra história. Pensar num prisioneiro. Até mesmo um prisioneiro comum, sem ser um prisioneiro de guerra, alguém que foi para a prisão, mesmo sendo culpado ou não. Essa pessoa, ela está enclausurada. Isso ela não tem como mudar, pelo menos por aquele momento, essa circunstância. Mas ela tem como mudar interiormente. Então, mesmo quando as nossas circunstâncias elas nos impedem de realizar uma certa mudança para fora de nós, nós ainda somos capazes de mudar interiormente, certo? Então, o que é que nos impede de mudar no fundo? Esqueçam o medo, a insegurança, esqueçam qualquer desculpa que vocês se coloquem hoje em relação a mudar. O que nos impede de mudar somos nós mesmos. Isso é essa a resposta que eu esperava. Então, toda e qualquer desculpa que a gente colocar para mudar ou dificuldade, ela parte de nós mesmos. Ainda que seja algo ambiental. Tem um fator pessoal envolvido na mudança, tá? Então, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, a mudança pode acontecer dentro de nós, ok? Então, primeira coisa, primeira provocação é essa, tá? O que te impede de mudar, que é o que dá título à live. A partir daí, nós vamos trabalhar mais alguns pontos e no final, a cereja do bolo vai aparecer no final. Então, quem ficar até o final vai entender qual é a minha proposta a partir de hoje, tá? Boa noite, Renato. Boa noite, Silas. A partir de hoje, a gente começa um novo momento aqui no Instagram, ok? Um novo projeto. Então, para quem tá chegando agora, como o Renato, a gente acabou de falar do primeiro tópico, tá? Que é o que te impede de mudar, que é o título da live. E aí, no fundo, o que nos impede de mudar somos nós mesmos, né? Boa noite, Andressa, Dani, bem-vindas. Cheguei junto aí, estamos no começo ainda, tá? Então, primeiro tópico, o que te impede de mudar? Você mesmo, ok? Segundo tópico de hoje, o que é mudança, né? Porque quando a gente fala de mudar, o que eu tô chamando de mudança aqui, tá? Vamos entender. Antes da gente falar sobre a mudança que nós queremos realizar na nossa vida, nós precisamos entender o que é mudança. Boa noite, Fernanda. Nós precisamos entender o que é mudança, tá? Quando a gente muda, a gente está querendo ser alguém melhor, né? A gente não quer mudar para pior. Por mais que haja a possibilidade de haver mudança negativa, quando a gente fala em mudar, nós estamos falando em ser alguém melhor, tá? Não estamos falando de ser alguém pior, é um fato. E aí, para que a gente entenda o que é esse ato de mudar, eu trouxe uma frase com a qual me deparei e eu percebi que tinha tudo a ver com a nossa live. É uma frase de Santo Tomás de Aquino, certo? São Tomás de Aquino fala, num dos livros dele, sobre o bem, que o bem é a abertura do ser para o ser desejado. Tudo a ver com a nossa live de hoje. O bem é a abertura do ser para o ser desejado. Nós temos 3 elementos aí: o bem, o ser e o ser desejado. Fato, né? Boa noite, Maicon. Seja bem-vindo, muito feliz de ter você aqui. Então, pessoal, o bem sinaliza que mudança é algo positivo. A gente está falando de mudança no sentido positivo. O ser é quem nós somos hoje, tá? E o ser desejado é quem nós podemos ser com
a mudança. Não é uma garantia, tá? Porque a mudança, ela não é uma decisão e mágica, né? Que nem o gênio da lâmpada. Você vai lá e dá uma esfregada e diz, eu quero ser melhor, eu quero ser, sei lá, eu quero emagrecer, eu quero ser mais virtuoso, eu quero ser menos preguiçoso. Não. A mudança, ela é um passo. E hoje a gente vai entender como é esse processo, tá? Então, por isso fica, porque cada passo dessa live é imprescindível para a gente começar o nosso processo de mudança, ok? Então, vamos recapitular. Entre a mudança, entre eu e o resultado da mudança, existe uma decisão. E essa decisão é a decisão pelo bem. Eu mudo para melhor, pelo meu bem, pelo bem do outro, pelo bem da sociedade. O bem está envolvido na mudança. Boa noite, Mona Lisa, Valéria, Adonias, Marlon. Muito bom ter vocês comigo hoje à noite. Obrigada aí por tirarem um tempinho da sexta de vocês para ficar comigo. Então, gente, a mudança, ela é positiva. A mudança é um bem, é para o bem, tá? E outra coisa que a gente tem que entender sobre a mudança, ela é diária, né? A gente não se compromete a mudar hoje e amanhã a gente vai voltar para de onde a gente estava antes de mudar. Então não há mudança, há, na verdade, uma ilusão de mudança. A mudança é um compromisso diário, certo? Uma vez que você decide mudar, você tem que se comprometer com você mesmo ou com alguém diariamente. E essa mudança tem a ver com uma coisa que a gente já trabalhou aqui em relação à própria logoterapia. Então, quando a gente fala de mudança, o que eu quero que vocês tenham em mente é a potência máxima de vocês, tá? Quando eu falo de mudança, eu tô falando num nível que nos eleve ao melhor que nós podemos ser. Claro que eu vou explicar como é que a gente chega lá, mas entendam que quando eu falo de mudança aqui, eu tô falando um negócio muito maior. Eu tô falando de nós caminharmos rumo à nossa potência máxima, como o Frankl nos diz, né? Frankl, ele nos coloca que nós estamos aqui nesse mundo para realizar a nossa potência máxima. O que acontece é que muitos de nós passam por essa vida e não realiza. E aí o nosso sentido fica comprometido, o nosso sentido de vida, o nosso sentido na vida, né? Então, essa mudança, ela é positiva, ela é diária, tá? E ela é rumo à potência máxima. Então, pra gente entender o que eu tô falando de potência máxima, é só a gente pensar em dois polos. Num polo, vocês colocam o eu real, que é quem vocês são hoje, e no outro, o eu ideal, que é esse ser em potência máxima que Frankl nos convida, tá? E aí, esse exercício de olhar para nós e perceber quem nós somos hoje, e olhar para o futuro e imaginar quem nós podemos ser, é um exercício também, gente, não é um exercício só de reconhecer aquilo que não é bom, mas reconhecer tudo que nós já conseguimos até aqui, tá? O eu real é um eu que tem limitações, mas é um eu que tem conquistas, que tem sucesso, que alcançou algo, senão você não tinha chegado até aqui, tá? Tá travando para mais alguém, pessoal? André está dizendo que tá normal. Se estiver travando para alguém, por favor, avisa. Então, o eu real, ele não é de todo ruim, por mais imperfeito que ele seja, incompleto, incapaz, limitado. O eu real, ele também é, de certa forma, uma conquista, né? Tem também seus aspectos bons. E o eu ideal é sempre aquilo que a gente vai almejar, que cada vez que a gente se compromete com a mudança, fica mais próximo do nosso eu ideal. Então, primeiro e segundo tópicos trabalhados. Vamos para o terceiro. Não se preocupem, pessoal, que no final da live eu faço o resumão. E aí eu recapitulo algumas coisas importantes, tá? Então, a gente viu, primeiramente, o que nos impede de mudar, que somos nós mesmos. Nós conhecemos o que é, de fato, uma mudança. Então, uma mudança é algo que visa o bem,
o bem, uma melhora nossa, uma melhora para o outro, uma melhora para o mundo, ok? Terceiro tópico, tá? Olha, uma frase que é muito comum, que se espalhou por aí, né? De que nós temos que ser a mudança que nós queremos no mundo. Eu vou provocar vocês, tá? Nós não somos a mudança, tá? Nós somos o resultado dela. Porque se a gente fosse a mudança, e vocês vão entender daqui a pouco, se a gente fosse a mudança, a gente não encontraria uma estabilidade. Nós mudamos para, digamos assim, não entrar em equilíbrio, mas nós mudamos para encontrar cada vez mais aquilo no qual nós nos reconhecemos. Nós não mudamos hoje para mudar amanhã e não saber mais quem nós somos. Nós mudamos para saber nos reconhecer em quem nós somos. Então, a mudança, ela é constante no sentido de que sempre a gente vai ter algo a melhorar. Mas essa mudança, ela tem que encontrar um estado de consistência. Então, se eu decido hoje ler um livro, né, antes de dormir, ou então escrever um diário. Se eu decido hoje escrever um diário, eu tenho que escrever esse diário constantemente, diariamente, né? Não é hoje eu vou escrever um diário e amanhã eu acordo, não vou mais escrever um diário, eu vou escrever um livro. Entendem? Isso que eu quero dizer. Nós não somos a mudança, nós somos o resultado dessa mudança. Se nós fôssemos a mudança, todos os dias nós teríamos que mudar para algo diferente. Não, a gente não está aqui mudando todo dia para algo diferente. A gente está mudando para a nossa potência máxima, para o nosso melhor, para quem nós podemos ser. Opa, entrou a Lana, foi? Minha gente, só as celebridades aqui. Bem-vinda, Alana, muito feliz de você estar aqui com a gente também, tá? Emerson, só as presenças. Estão entendendo, pessoal? Então, nós não somos a mudança, somos o resultado dela. Mas para que nós sejamos o resultado da mudança, nós temos que nos comprometer com a mudança que nós queremos ser, tá? Então, essa mudança que nós vamos, depois dessa live, começar na nossa vida, ela precisa de constância, compromisso, responsabilidade, tudo que Frankl nos diz, tá? Porque essa mudança, para a nossa potência máxima, que é feita de pequenas mudanças, é uma mudança que nos instala na realidade, nos instala no nosso dever ser, tá? Então, essa mudança que eu tô querendo trabalhar com vocês, a mudança do que nós devemos ser no mundo, do que nós devemos ser para o outro, do que nós devemos ser como pessoas chamadas a realizar um sentido nessa vida, certo? Então, nós não somos a mudança, somos o resultado dela. Por quê, Rosiane? Por quê? Vamos lá, porque a mudança não é uma decisão apenas, tá? Vocês já viram aí, já devem ter lido algumas respostas que eu dei em alguns stories, que a pessoa me perguntava como mudar, né? Enfim, e eu sempre colocava, olha, a mudança não é só a decisão de mudar, é o agir depois da decisão de mudar. Então, se você decide mudar, mas não age, não há mudança, certo? Então, existe um processo na mudança, 3 passinhos para que vocês possam entender o que é o mudar, tá? Então, anota aí, grava o que é mudança, tá? A partir de hoje, vocês vão entender mudança dessa forma, tá? Mudança, para você mudar, qual é o primeiro passo para você mudar? Reconhecer que você precisa mudar, tá? Se você ficar passando a mão na sua cabeça, se você ficar se autodesculpando, se você não reconhecer que você precisa mudar, você não muda. Então, o primeiro passo é reconhecer, tá? Segundo passo, decidir mudar, que é o passo que a gente chama de mudança, né? Geralmente a gente para aí e diz, eu decidi, como se a mudança fosse só a decisão. Não, a decisão é o segundo passo.
E o terceiro passo, que é o passo que vai realizar a mudança de fato, é o agir, tá? Então, você reconhece que precisa mudar, você decide mudar, você age, você se compromete, você faz alguma coisa, ok? Enquanto você decidir mudar e não agir, não vai haver mudança. Eu vou usar uma imagem, uma historinha para vocês entenderem. Vamos imaginar que nós somos sapos e nós decidimos um dia tomar um banho na lagoa. Tava muito quente, nossa pele estava ressecando e aí todo mundo foi lá para a beira do açude, para a beira do rio e ficou lá, poxa, tá tão quente, vamos pular, né? Vamos nadar, vamos tomar um banho. E aí vocês decidem. Nós decidimos tomar um banho para refrescar. Mas ninguém vai tomar o banho. Entendem? Existe uma diferença entre decidir. Você até foi até o rio para tomar um banho, mas você não mergulhou. Essa história, gente, ela é muito simbólica. Por quê? Não basta decidir tomar um banho para refrescar. Tem que mergulhar, tem que se entregar, tem que haver entrega, tem que ir a fundo, certo? Mudança só é mudança se você mergulhar. Então, tem que haver entrega. Você só vai conseguir ser a sua potência máxima se você se entregar, se você se doar, se você se consumir, se você todo dia, e vocês vão fazer isso agora, tá? Todo dia, vocês vão agora, depois dessa live ou agora mesmo, pegar o despertador do celular de vocês. Não vão fazer isso que estão assistindo a live, né? Então, depois da live. Vão pegar o despertador e vão colocar lá um título para o despertador de vocês. Vão tirar a soneca, tá? Vão tirar esse negócio de 1000 despertadores e vão colocar lá um título no despertador de vocês. Esse título vai ser o motivo pelo qual vocês acordam todo dia. Ah, eu acordo para trabalhar. Não. Você acorda todo dia para quê? Para ser melhor, pelos seus filhos. Para quê? Para quê? Qual o teu motivo? Pelo que você vive? Pelo que você acorda todo dia? Pelo que você levanta? Você vai trabalhar, mas você vai trabalhar para quê? Né? O que é que tá por trás de tudo isso que você faz, tá? Dica boa essa, viu? Anota. Então, mudança, 3 passos para mudança. Reconhecer que precisa mudar, decidir mudar e agir. Vamos aí para o finalzinho da live, tá? Vamos entrar agora no quarto tópico, que é o seguinte. Olha só, escuta essa frase, tá? Primeira coisa, gente. A gente só muda quando a gente reconhece que a gente precisa mudar. Mas para que a gente reconheça que precisamos mudar, precisamos o quê, minha gente? Reconhecer a nossa miséria, tá? Você não vai chegar e querer mudar porque você é bonzinho e quer ser melhor do que o bonzinho que você é. Não, você vai reconhecer a sua miséria. Nós todos somos seres miseráveis. Mas, nossa, Rosiane, que coisa ruim, que coisa, né? Que coisa nada agradável de se ouvir. Mas o que eu quero é que vocês não fiquem reféns desse dado de realidade. Ah, reconheci minha miséria. Nossa, agora eu vou me vitimizar, né? Reconheci minha miséria, eu não sirvo pra nada, sou um lixo. Por favor, né? Volta para a realidade, porque você não é só a miséria que você é, tá? A gente tem que reconhecer nossa miséria, mas lembrar que nós não nos reduzimos à nossa miséria, porque se nós só fôssemos a nossa miséria, a gente não conseguiria fazer alguém sorrir, a gente não conseguiria fazer algo de bom, a gente não conseguiria sair da nossa miséria. Então, todos nós temos que reconhecer a nossa miséria, mas temos que lembrar que nós não nos reduzimos à nossa miséria, tá certo? Você, eu, todos temos nossos pontos negativos, nosso lado
sombrio, mas esse é apenas um lado. Nós somos como uma moeda, temos os nossos dois lados, mas qual é o que vai prevalecer? Isso é uma escolha nossa. O lado que prevalece é uma escolha sua, é uma escolha minha. Por mais que tenha sombra, você tem também um lado iluminado. Agora, né, vamos colocar em prática a mudança para que o nosso lado iluminado apareça, né? Não o nosso lado sombrio. Então, nós temos que reconhecer a nossa miséria, mas nós não devemos esquecer que nós não nos reduzimos a ela, tá? Nós somos mais do que a nossa miséria. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quando a gente vai se autoavaliar, nós temos que ser honestos, tá? Honestos. Reconhecer a miséria é uma questão de honestidade, tá? E, segundo, nós não podemos reconhecer a miséria e ficar nela, porque senão a gente vai ficar se vitimizando, vai daqui a pouco culpabilizar o mundo por algo que é nosso. Mas essa avaliação realista, ela tem que ser honesta, mas ela tem que ser, sobretudo, uma avaliação para uma mudança. A gente não se autoavalia para ficar se machucando, se martirizando, se vitimizando. A gente se autoavalia para dizer o que é que uma pessoa instalada na realidade faz. Poxa, deu errado. Poxa, não é assim. Não, desse jeito não dá. Mas o que eu posso fazer? Ou seja, pensa o problema e pensa a solução. Se a gente fica só no vitimismo, a gente fica refém do problema e não pensa a solução. Então, para mudar, a gente tem que pensar o problema, reconhecer o problema e pensar a solução, tá? Então, prática, é realidade aqui. Eu tenho um problema, então eu vou lidar com ele. Como? Eu não sei. Então, vou procurar ajuda, tá? Então, deixa o orgulho de lado e procura ajuda. E eu estou aqui para ajudar você. Certo? Eu quero te ajudar a mudar. Isso é uma verdade. E eu vou te ajudar a mudar com um plano que eu tenho, mas aí eu só vou dizer no final da live. Tá acabando já, viu? Boa noite, Igor. Boa noite, Andresa, não, Luiz. Tainara. Olha, chegou, né, Tainara? Olha, perdeu um pouquinho, mas depois você assiste, viu? Então, para finalizar esse tópico que a gente ir pro final da live, pessoal, é o seguinte. Quando a gente pensa em mudar, a gente coloca logo assim o nosso olhar no ponto final, né? Poxa, imaginem aí, né? Imaginem aí a Tainara, a Andresa, o Igor. Pensem aí, quem eu quero ser? Aí você já imagina lá você no seu eu ideal. E aí, muitas vezes, gente, o nosso eu ideal, o que a gente idealiza, tá assim tão distante que você começa a se auto-sabotar. Não, aí é muito difícil, não precisa ser tudo isso, não. Eu posso ser assim, um pouquinho menos, né? Quem sabe, assim, só isso já resolve o problema. Ninguém sai da live, porque eu tenho um plano. Então, quando a gente começa a pensar no nosso eu ideal, a gente pode cair nesse erro, certo? De só olhar o ponto final, não olhar que tem um caminho, tem um processo para você chegar no eu ideal. Meu amigo, você não vai acordar amanhã, né? E ser assim a melhor pessoa do mundo. Você tem que todo dia fazer algo e nem sempre você vai conseguir. Você tem que lidar com essa realidade de que nós somos falhos, mas errou, levanta, tá? Então, nós temos que sempre lembrar do ponto final. Isso não pode sair do nosso horizonte, mas temos que olhar para o ponto final sem esquecer que para chegar no ponto final a gente tem um caminho, tá? Um caminho, uma escada, enfim. Imaginem aí, tem várias formas desse caminho acontecer. E o resultado, esse eu ideal, essa potência máxima que nós somos chamados a ser, que a vida nos convida a realizar, é feita de passo a passo, de pequenas mudanças. E é isso que eu quero trabalhar com vocês.
a mudança maior depende de pequenas mudanças. E as pequenas mudanças, elas são as mudanças mais simples. Mais simples, pessoal, né? A gente às vezes acha que as mudanças, elas são muito gigantes, muito inalcançáveis, mas elas começam de pequenos atos diários, tá? E vamos chegando no final da live, tá? E aí, pra finalizar, assim, antes da gente fazer o resumo e eu contar o segredo, o plano pra vocês, eu quero dizer uma coisa que algumas pessoas aí vão, assim, né, levar um choque. É o seguinte, pessoal, a gente vive ouvindo por aí que a gente tem que pegar leve com a gente, né? Mas eu vou dizer pra vocês, é o seguinte, se vocês querem mudar, vocês vão ter que deixar de pegar leve com vocês. Então, não peguem tão leve assim com vocês, certo? Não passem a mão na cabeça de vocês. Não se desculpem. Não peguem leve. Se vocês pegarem leve, vocês não vão mudar, certo? E aí, eu vou trazer uma frase do nosso querido Frank, que é sempre presente nas nossas lives, para que vocês entendam por que a gente não pode pegar leve com a gente, tá? Olha lá. Seguinte, vamos ouvir lá. Fixa aí, presta atenção. Se exigirmos do homem o que ele deve ser, podemos torná-lo o que ele pode ser. Se aceitarmos como ele é, podemos torná-lo pior do que é. Vou repetir, tá? Presta atenção. Frankl nos diz: se exigirmos do homem o que ele deve ser, podemos torná-lo o que ele pode ser. Se o aceitarmos como ele é, podemos torná-lo pior do que é. Mas como assim? Como o Frankl diz que não é para aceitar? Não, ele não está dizendo isso, tá? Ele quer dizer o seguinte, pessoal. Aceitar é diferente de reconhecer, tá? Quando a gente entra no processo de aceitação, a gente meio que está se desculpando. É diferente do reconhecer, tá? Quando a gente reconhece que nós não somos tão bons, que nós precisamos melhorar, aí sim, a gente lida com uma realidade objetiva, tá? E se você olha para você, como o Frankl diz, e aceita você como é, você pode se tornar uma pessoa medíocre, se acomodar e acabar sendo pior do que você é. Mas se você olha para você, para sua potência máxima, tá? Para o que você deve ser nesse mundo, aí sim, você coloca um eu ideal e você passa a tentar alcançar essa possibilidade, essa potência no mundo. Então, você cria um estímulo para você ser mais do que você é hoje, tá? E gente, nesse processo de mudança, a gente não vai se comparar com ninguém, a gente vai se comparar com nós mesmos, tá? Eu me comparo comigo mesmo, com o que eu era e com o que eu quero ser, tá bom? Então, para finalizar esse tópico, que a gente fazer o resumão e eu contar os segredos dessa live, vou ser muito, muito realista com vocês, tá? Mas no sentido bom. Eu sei que muita gente aqui deve estar achando que não vai conseguir mudar, tá? E realmente pode ter pessoas que têm muita dificuldade de mudar. Só que eu quero dizer para você hoje que não importa qual é a mudança que você quer realizar na sua vida. Não importa, a sua mudança pode ser a mudança mais humilde, mais simples. Você talvez não almeja um negócio tão grandioso. Você pode olhar para as pessoas e achar super estranho elas sonharem em ser, né, assim, sei lá, serem pessoas extraordinárias, né, e chegarem assim a um nível elevadíssimo e você muitas vezes só quer perdoar o seu pai, sua mãe, você só quer viver em paz, você só quer conseguir um bom emprego, ter uma família, né? Você só quer algo que pareça bem simples diante do sonho das outras pessoas à sua volta. E aí eu quero te dizer o seguinte: os seus pontos de melhora podem parecer bobos para as outras pessoas, tá? Mas isso não importa. O importa é que eles sejam verdadeiros. Não importa onde você quer chegar.
Não importa se as outras pessoas acham que é pouco, que é pequeno, que é bobo, não importa. Importa que é a sua verdade. Então, saiu sem querer, Andressa, volta. Tá? Não importa. Não avalie se é pouco, se é pequeno, se é bobo. Pense que você pode ser melhor. Melhor para alguém, melhor para o mundo. E estamos chegando no final da live, tá? E eu vou recapitular algumas coisinhas e aí eu vou contar o plano. Vamos lá. Primeira coisa que a gente aprendeu nessa live, respondendo a pergunta que dá nome à live. O que te impede de mudar? Você mesmo. Eu mesmo, tá? O que nos impede de mudar somos nós mesmos. Não importa se a sua circunstância ela é negativa, ainda assim você tem a opção de escolher mudar interiormente, ok? Mudar como você enfrenta aquela circunstância. Você pode não mudar a circunstância. E Frankl nos diz, se você não pode mudar a sua circunstância, você é desafiado pela vida a mudar a si mesmo, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto de hoje, tá? Nós não somos a mudança, nós somos o resultado dela. Então, isso que você aprendeu aí, de que nós somos a mudança que devemos ser no mundo, não é por aí, gente. A gente não é a mudança, a gente é o resultado dela, tá? Se a gente fica só na mudança, a gente não muda, tá? Terceiro, nós devemos reconhecer nossa miséria, porém, contudo, entretanto, nós devemos lembrar que nós não somos apenas a nossa miséria. Nós não nos reduzimos à nossa miséria, tá? Então, vamos ser honestos, reconhecer a nossa miséria, mas vamos ser realistas. Nós não somos só a nossa miséria, beleza? Quarto, o processo de mudança, ele é dividido em 3 etapas, tá? Mudar é primeiro reconhecer que você precisa mudar. Segundo, é decidir mudar. E terceiro, é agir, né? Sair do pensamento para a ação. Sair da decisão para a ação. E por último, né? Não pegue leve com você. Né? Não passe a mãozinha na sua cabeça, né? Não fique se infantilizando, tá? Não pegue leve com você. Exija de você o que você deve ser para que você possa se tornar aquilo que pode ser. Como o Frankl nos ensinou. Exija de você o que você deve ser. Não exija de você aquilo menos daquilo que você pode dar. Se você pode dar, você pode não dar 100% hoje. Por diversas coisas. Mas você pode dar 90, dê 90, não exija menos disso. Você está sendo medíocre se você exige menos do que você pode dar. Porque se você exige o que você pode dar, aí sim, meu amigo, aí sim você vai cada vez mais saber que você pode conseguir mais. Você vai ver que você estava se nivelando por baixo. Você vai ver que você pode mais do que você acha que pode. Às vezes, realmente, a gente pode menos do que a gente acha que pode, porque a gente ainda não está podendo dar aquele 100% que a gente se colocou. Mas com certeza, a gente pode muito mais do que a gente está dando hoje, né? Seja pela preguiça, seja pela má vontade, né? Seja por essa eterna distorção que a gente vive do eixo prazer e desprazer, né? Achando que o dever é desprazer e o prazer é dar a louca, né? Mas isso aí é coisa para outra live. E aí vou contar a novidade, né? Quem ficou até o final vai saber agora o que vai acontecer. Então, minha gente, é o seguinte. Nós entramos num novo momento aqui no Instagram. Nós tivemos o piloto aí em julho com as 4 lives sobre logoterapia, mais a live sobre o curso do Dr. Ítalo. E agora a gente entra num novo momento aqui no nosso Instagram. E nós vamos passar a ter lives com convidados. Então, vou chamar pessoas, só os tops, para conversar com a gente toda semana. E a gente já tem a live da semana que vem marcada. Tá? Eu não vou contar ainda. Eu realmente quero matar vocês do coração. Para vocês ficarem atentos, tá?
Então, semana que vem já começa o nosso projeto de lives com convidados. E a live da semana que vem, meu amigo, você não pode perder, porque vai ser essencial para esse processo de mudança, tá? Nós vamos ter muitas lives com convidados. Já marquei 3 lives. Tem aí mais 3 lives. Tô em contato com mais 3 pessoas, tá? E a grande cereja do bolo nem é essa, né? Eu já vi que muita gente já gostou, mas a cereja do bolo mesmo dessa live, eu fiquei pensando, poxa, se eu vou falar sobre mudança, então eu tenho que ajudar as pessoas a mudar, não é isso? E aí eu me comprometo com vocês a criar, a partir da semana que vem, tô aí criando ainda um grupo no Telegram com um desafio chamado Melhor do que Ontem, hashtag Melhor do que Ontem, tá? Esse vai ser o nosso desafio de mudança de vida. E aí, quem entrar no grupo, eu vou explicar as regrinhas lá, tá? Mas aí a gente vai começar projeto hashtag Melhor do que Ontem, porque a gente vai trabalhar passo por passo do processo de mudança, tá? E aí, quero muito ver vocês lá, porque não é só vocês que vão mudar. Eu também vou colocar essas coisas em prática na minha vida. Algumas eu já realizo, então eu vou levar para vocês coisas que já funcionaram comigo no meu processo de mudança pessoal, coisas que eu testei e deram certo, e também eu vou fazer com vocês, tá? Então não é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu vou fazer com vocês tudo o que eu já faço e outras coisas que a gente vai experimentar, tá bom? Fiquem atentos, eu vou colocar nos próximos dias o link do grupo no Telegram, tá? Hashtag Projeto Melhor do que Ontem. É isso, gente. Então, quero vocês mudando, quero ajudar vocês a mudar e quero que vocês experimentem a mudança que eu tô experimentando na minha vida, tá? Porque mudar sozinho não tem graça, né? É que nem o que a gente já viu aí, que o filme A Natureza Selvagem fala. A felicidade só é real quando é compartilhada. A mudança só é real quando é compartilhada. Então, falem com pessoas que vocês conhecem para assistir essa live até o final e chamem pessoas para também participarem do nosso desafio, tá? São 30 dias de desafio e aí depois dos 30 dias eu digo o que vai acontecer. Mas são 30 dias de mudança diária, tá? Fica comigo, cola em mim que é sucesso e a gente se vê próxima semana, tá? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Eu já sei que tem um monte de gente aqui que vai entrar nesse grupo, né? Já sei. E olha, eu vou puxar a orelha. Gente, quem não tem Telegram, baixa, né? Eu também não tinha, não, e baixei. Tem que ser 2 horas de live. Eita, vocês não vão aguentar, não peçam, não. Ah, muito bom, gente. Muito bom estar com vocês. Muito feliz por todos que entraram aqui. Algumas pessoas tiveram que sair. Mas, olha, vou jogar daqui para domingo o link do grupo do Telegram aqui. E eu quero ver vocês lá, tá? Então, quem tiver nessa live, tô olhando aqui todo mundo, viu? Tô olhando todo mundo. Vou puxar pelo pé e pela orelha. Tá bom, minha gente? Vão curtir o final de semana de vocês, que eu também vou curtir o meu. Um final de semana abençoado. Contem comigo. Vamos mudar todos. Vamos mudar todos para melhor, para nossa potência máxima, tá bom? Até semana que vem com live com convidado, viu? Semana que vem já começa o projeto live com convidados. Um abração. Muito obrigada. Cheiro no coração. Tchauzinho.